lhes convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Atos 9, 36. Nós vamos orar ao Senhor e pedir a sua direção. Rei dos Reis, como é bom estar contigo. Como é bom, Senhor, parar o dia para se esquecer e deixar de lado os problemas, a fim de entender e ouvir aquele que resolve os problemas. Aquele que quer nos mostrar o que devemos fazer, aonde nós devemos ir, porque por meio da sua palavra, meu Deus, pois nós cremos que ela é luz para nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Por essa razão, Senhor, nós lhe invocamos, instrui-nos. E nessa noite, por meio dessa reflexão sobre tudo aquilo que iremos receber em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Atos 9, 36. Hoje nós vamos meditar acerca de um grande prodígio, de um grande milagre que Deus realizou através das mãos, através da vida do apóstolo Pedro. A ressurreição de Dorcas. A ressurreição de Dorcas. Dorcas tinha outro nome, Tabita, mas nós vamos falar sobre isso. Diz a palavra do Senhor: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-nos ao cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnica e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com ela. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Pessoal, meus queridos, que milagre maravilhoso! Que poder de Deus o Senhor realizou em Jope. Vamos lá. A Bíblia diz e conta a história real e verídica de uma mulher chamada Dorcas que foi ressuscitada pelo poder de Deus. Dentro do contexto que nós estamos estudando, Pedro estava em Lida. Lida era uma cidade muito perto, muito perto de Jope. E inclusive a semana passada nós estudamos os milagres que Pedro realizou em Lida, na cidade onde os santos da igreja primitiva estavam morando. Lembra disso? Havia um homem chamado Enéas e Pedro foi usado em assim
fazer com que Enéas, um paralítico que jazia de paralisia durante 8 anos, Pedro veio e foi usado para levantar aquele homem. Pois bem, Pedro estava em plena unção. Pedro, o homem escolhido para representar a igreja verdadeira, a igreja da ressurreição, a igreja do poder de Deus, esse homem estava em Lida. Quando tudo isso aconteceu, a Bíblia fala que dois homens de Jope, dois discípulos, estavam em Jope e vendo tudo aquilo que havia acontecido em Jope, uma mulher piedosa, uma discípula de Cristo, que vivia fazendo bem, ajudando os pobres, dando esmolas e glorificando a Deus pelo seu testemunho. Essa mulher chamada Dorcas morreu por causa de uma doença. E a Bíblia diz que lá eles pegaram o corpo dela, antes o lavaram, né, o que se faz para um morto, né, antes de enterrá-lo. Pegaram o corpo de Dorcas e colocaram no cenáculo, que era o lugar de oração. E ali havia as viúvas. A Bíblia fala de um grupo de mulheres, as viúvas, que choravam o corpo do defunto, de Dorcas. E quando Pedro chegou, essas viúvas, inclusive, pegaram a túnica e as roupas de Dorcas, lembrando dela. Então nós vamos extrair muitas coisas sobre essa passagem que aconteceu em Jope. Primeiro, eu vou explicar e localizar onde se encontra Jope. A cidade de Jope é uma cidade que estava localizada ao sul de Israel. Era uma cidade portuária. Se vocês hoje querem conhecer Jope, você não vai achar Jope, porque ela mudou de nome. É Jaffa. Jaffa é o lugar hoje de Jope. Uma cidade realmente que hoje pode visitar e habitar. Não é? E a Bíblia diz que lá havia-se uma mulher que é chamada Dorcas, que faleceu. Dorcas era o seu nome grego, mas ela tinha um outro nome, Tabita, em aramaico. Nessa época se falava tanto grego para alguns, como também o aramaico, por isso que assim também Pedro, Cefas, ele tinha também dois nomes, Simão Pedro Cefas, que era o nome grego, e o nome hebraico ou aramaico, né? Vamos lá. Diz a palavra de Deus que havia um homem cheio do Espírito Santo, aquele que vocês conhecem chamando Pedro, usado para uma grande ressurreição. Diz a palavra que Tabita, ou Dorcas, chegou a falecer por causa de uma doença. E depois de colocar no cenáculo o lavado do corpo, chamaram o apóstolo Pedro. Mas quem chamou Pedro? Quem chamou Pedro não foram qualquer pessoas. Eram pessoas da igreja dos santos de Jope, ou seja, discípulos de Deus. Foram discípulos em
Na tradução original em grego é traduzido de matetes, que significa discípulos. Agora, por que os discípulos de Jope chamariam Pedro, sendo que Dorcas estava morta, ou melhor dizer, estava dormindo? Por que esses dois chamariam o apóstolo Pedro? Para consolar? Da morte de Dorcas? Não. Certamente porque quem é discípulo conhece o seu mestre. Quem é discípulo conhece seu cabeça, conhece a unção que está sobre seu cabeça. Esses procuraram um homem cheio do Espírito Santo. Para ser mais claro, os discípulos de Pedro, localizado em Jope, aqueles que estavam debaixo da autoridade dele, sabiam aquilo que Deus poderia fazer através das mãos de Pedro. Que coisa tremenda! Vocês precisam saber, primeiramente, que nem todos são chamados para ressuscitar mortos. Ou seja, não é porque você crê em Deus, ou você pertence a um ministério sério, ou você é justificado pelo poder de Deus, que realmente Deus lhe incumbiu em realizar sinais e prodígios, porque Deus dá dons, capacitações para o corpo, cada um segundo a sua vontade, né? Então, nem todos são chamados para ressuscitar mortos, nem todos são chamados para ser profeta e nem todos são chamados a serem mestre, né? Mas esses discípulos, eles entenderam que aquele que estava acima deles, na sua autoridade, este tinha um chamado para realizar grandes prodígios. Inclusive, a fama de Pedro, ela tinha percorrido por todo Israel e milagres extraordinários já tinham sido realizados anteriormente. Pois, quando um homem de Deus, anota isso, meus queridos, quando um homem de Deus passa perto de Jope, quando o homem de Deus passa perto de Jope, da sua cidade, mesmo que este esteja em Lida, pois não deixe passar essa oportunidade, porque talvez ela não voltará. Não deixe passar a oportunidade de você reagir. Não deixe de você deixar essa oportunidade passar quando um homem usado por Deus tem algo para lhe dar e lhe oferecer. Porque se em Jope não encontra aquilo que possa resolver seu problema, por que não procurar em Lida, aonde Pedro está? Por que não? Se na situação, até mesmo, eu me atrevo a dizer, se no seu ministério, na igreja, no qual você possa frequentar, você não encontrou a unção profética que poderia estar sobre Pedro e que justamente o poder da ressurreição, a unção que está sobre esse, poderia justamente ser aquilo que poderá trazer vida na sua vida. Por que não sair de Jope, ter a coragem de sair da sua zona de conforto para ir procurar em Lida, aonde Pedro está? Por que não? Agora,
nesse assunto, eu gostaria primeiramente de tratar os religiosos. Os religiosos nessa noite, o espírito de religiosidade. Há muitas pessoas que procuram entrar e se tornar membro da Online World Church, de pessoas viciadas religiosamente em outros ministérios. E essas pessoas, elas saem de Jope e procuram em Lida aquilo que está em Pedro. Porém, não entenderam que para ir e encontrar o milagre é necessário você ouvir aquilo que Pedro tem para você. E assim, para que se quebra o antigo, para Deus tratar você, muitas das vezes Deus vai lhe pedir você abandonar seus maus costumes em Jope para vocês entenderem aquilo que Pedro tem em Lida. Para a sua vida. Porque aquilo que está na ressurreição está aquilo que você precisa procurar. Se você quer a ressurreição daquilo que está morto, você vai precisar procurar. Porque se não está na sua cidade, então, meu querido, você vai ficar inerte. Você vai ficar vegetando, olhando o morto, olhando Dorcas, ou você vai fazer como esses dois discípulos que saíram de Jope para procurar ajuda onde não há. Então, a característica do religioso, o que é? É se acostumar em Jope. Ele não se arrisca a sair do seu cenáculo onde só há defuntos. Onde só há defuntos. Onde só há mortos. Ele não quer o vinho novo. E não reconhece Pedro como apóstolo. E por causa da sua religiosidade, o morto continua morto. O morto continua morto e nada acontece na vida dessa pessoa. A Bíblia diz, meus queridos, que 2 homens reagiram e saíram do cenáculo onde o morto estava. Se esses 2 discípulos não houvessem saído da sua zona de conforto, prevalecendo, abraçado com as viúvas choronas, porque as viúvas, as mulheres que conhecia Dorcas, estavam lá chorando o corpo morto, mas esses não estavam abraçando as viúvas dizendo, é verdade. Não, eles saíram e foram procurar Pedro. Pois se esses 2 não houvessem saído da sua zona de conforto, prevalecendo abraçado com as viúvas choronas, chorando o corpo de Dorcas, pois Dorcas estaria morta ainda naquele momento. Pois muitos, meus queridos, ainda têm Dorcas. Muitos têm Dorcas dentro de si. Áreas e pessoas mortas dentro da sua casa. Defuntos postos no cenáculo da sua casa, porque ainda não tomou a atitude de procurar quem possa dar vida naquilo que está morto. Não reage. Lamentem o morto toda a sua vida, mas não acharam quem tem poder
para dar vida àquilo que precisa dar vida. Diz a palavra de Deus, olha, diz, todas as viúvas o cercaram Pedro, quando chegou, né? Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Ou seja, as viúvas, elas lamentavam a morte de Dorcas e prevaleciam frente ao cadáver. Não serias tu como essas viúvas? Lamentando sobre seu caso, mas não fazendo nada para remediar o seu caso, porque você está procurando aquilo que você não deve procurar? Não serias tu como essas viúvas, lamentando sobre o seu defunto de casamento, mas não encontrando a sabedoria para resolver o caso do seu casamento? Porque a sabedoria está sobre Pedro. Porque a sabedoria e a inteligência e o entendimento em Deus está sobre todos aqueles que são aptos em liberar uma unção sobre o teu casamento. Porque tudo e o resolver o seu problema está na sabedoria daquilo que a Bíblia fala. Não serias tu como essas viúvas, lamentando sobre sua depressão? Lamentando sobre o defunto do esposo que não reage? Lamentando com tudo? Ou até mesmo lamentando sobre sua própria vida judiada, alegando que tudo que faz não dá certo, pastor Cris. Não prospera, não avança, não tem vida. Só vê Dorcas morta e não viva. Você ainda não entendeu que para experimentar o poder da ressurreição, é necessário que você saia do seu cenáculo e procure quem você deve procurar? Vocês estão à procura de quem? Vocês estão à procura de quem? De cartomancia? De santos que não resolvem nada? De amigos que não vão lhe levar a Pedro? Ao contrário, lhe afastar de Lida para levá-lo em pessoas que vão talvez chorar com você, mas que não vão ter a sabedoria para lidar a fim de que seu morto não venha ressuscitar? Ou talvez atrás de livros de autoajuda que não resolvem o profundo do seu problema. Pois há pessoas, meus queridos, que por procurar onde não devem procurar, permanecem como estão, porque mesmo sofrendo frente às suas estimadas Dorcas mortas, essas pessoas decidem se fechar do mundo. Essas pessoas decidem se alimentar do sofrimento da sua alma sem tomar nenhuma atitude. Quem você decide ser? Essas viúvas? As viúvas que estão com seus panos e lembrando do sofrimento de Dorca, alimentando o sofrimento da alma? Ou ser esses dois homens que dizem, não, eu não vou estar frente a um morto. Eu não vou estar focando o problema. Não. Chega, tem um homem de Deus que conhece a palavra de Deus. Tem um homem de Deus que tem um sonho e o poder da ressurreição. Eu vou até lá. Quem
vocês querem ser? As viúvas que vivem chorando e alimentando sua dor, e além disso, elas guardam as roupas das suas dorcas e as mostram para todos. Tem pessoas que guardam as roupas do que é passado, do que está morto, e além disso, falam para todos. Ou seja, se pergunta, mas por que as pessoas até mesmo não querem mais minha amizade? Porque essas pessoas, elas querem falar somente dos seus problemas. E parece que tem prazer de só falar da desgraça dela. Elas têm esse pano que cheira o passado, o seu passado, o morto, o defunto, e dentro dos seus relacionamentos, essas pessoas só se alimentam da desgraça do passado. Até quando você vai entender que se você não sai dessa, sua vida não vai mudar? Solta o pano, solta a túnica de Dorcas. E veja Pedro, e procura Pedro. Porque se você não fizer isso, você vai estar preso. E refém de uma lembrança e de coisas que ainda lhe impede ver a ressurreição e o poder de Deus para Deus operar milagre na sua vida. Você não está entendendo que é hora de passar de viúva para discípula ou discípulo? As viúvas não somente choravam e lamentavam sobre o corpo de Dorcas, mas também faziam questão de guardar a lembrança dos vestidos daquilo que não é mais. Por acaso, alguns não se encaixariam aqui como uma viúva daquelas? Até quando você vai alimentar seu sofrimento guardando aquilo que já passou? Até quando? Se está morto, então por que lembrar do cheiro daquilo que não é para voltar mais? Pois muitas viúvas alimentam sua prisão da depressão. Olha isso, por que muitas pessoas depressivas não conseguem se libertar? Porque elas não trazem à memória aquilo que traz esperança. E sempre foca o caixão de Dorcas. E convivem com a túnica de Dorcas e com as vestimentas de Dorcas. Dormem com ela e, inclusive, se necessário, se veste com ela. E chora e se lamenta. Por que você não faz como esses dois? Solta a túnica, solta as vestimentas e vai. Faz um passo de ousadia, de intrepidez, manifesta sua fé em procurar o recurso da Bíblia e em homens aptos em poder lhe instruir a fim de que o poder de ressurreição se manifeste na sua vida. Muitos amam o seu cheiro da morte e não encontrou ainda o sentido de viver em suas Dorcas. É claro, meus queridos, que isso é uma simbologia. Amém? Vocês entendem? É uma simbologia. Mas se para alguns você não jogar fora certas lembranças do seu passado,
se não jogar as roupas daquilo que hoje é defunto, então jamais se libertará da sua depressão, meus queridos. Jamais se libertará da dor da sua alma. Agora, uma coisa é se colocar no lugar das viúvas e outra coisa é se colocar no lugar desses dois homens inteligentes que saíram de Jope para ir até Lida, que saíram da sua zona de conforto, que não foram religiosos, dizer, não, aqui estou e aqui morrerei. Tem pessoas que dizem assim, não, nasci católica e morrerei católico. Nasci espírita e morrerei espírita. Nasci religioso evangélico e morrerei assim, porque me ensinaram assim. Quem te renova é a revelação da Bíblia, meu querido. Se você não pensa assim, então fica em Jope e olha o seu defunto, porque ele não vai ressuscitar. Esses discípulos, eles não decidiram olhar Dorcas morta. Esses decidiram agir. Esses deixaram de alimentar a dor deles para buscar um homem de Deus, para buscar um homem que teria solução para trazer vida aonde não havia mais vida. Vocês acham que é sorte você assistir esse estudo bíblico, esse culto agora transmitido ao vivo? Vocês acham que é pura coincidência? Ou seria Jesuscidência? Pois eu me atrevo a dizer, meus amados, para a glória de Deus e para a misericórdia de Deus, do Senhor, eu seria o Pedro, que teria palavras, unção, poder, sabedoria, entendimento para ressuscitar sua Dorca. Ressuscitar sua Dorca. Para derramar entendimento, derramar unção sobre sua vida, sobre tudo aquilo que merece ter vida. Olha só, eu repito, sobre tudo aquilo que merece voltar à vida. Por que merece? Porque há defuntos que não merecem voltar. Há situações que Deus não quer ressuscitar. E há situações que Deus quer ressuscitar porque merece a ressurreição. Uau! Uau! Sim, eu falei merece. Porque nem tudo que está morto merece reviver. Muitos procuram Pedros, uma autoridade espiritual, um homem de Deus. Ou seja, sim, um homem de Deus, mas quando Pedro chega no cenáculo em Jope, ele não vê Dorcas. Ele não vê Tabita. O que ele vê? Ele vê outro defunto. Ele vê outro defunto que não servia a Deus enquanto vivia. Por que Deus ressuscitaria Dorcas? Quem era Dorcas? Uma discípula de Deus. Uma mulher que tinha prazer de ofertar, de usar de si mesmo para ajudar a igreja. Uma mulher que ajudava os pobres. Uma mulher que fazia parte do propósito de Deus em Jope. Sendo assim, Deus liberaria milagre? Quando alguém procura um profeta para que este seja usado para dar vida a um propósito de Deus?
Sim ou não? Claro que sim. Como Deus irá resistir a não dar vida àquilo que merece ter vida? Agora, a grande questão é você saber fazer a oração certa. A grande questão é você fazer a oração certa. Por quê? Quem diz que o seu defunto, que está morto, uma área da sua vida que está morto, um casamento que está morto, um trabalho que não está mais, algo que está morto. Quem diz que Deus vai ressuscitar? Vai depender de quê? Se Dorcas é Dorcas. Porque se Dorcas é fulana que Deus não conhece, que não tem propósito de Deus na terra para a sua vida, para que Deus vai ressuscitar aquilo que Ele não quer? A questão é você saber fazer a oração certa. A questão é você pedir a Deus aquilo que Deus avaliaria justo ressuscitar. Veja o que fala a palavra de Deus no livro de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 2. Olha que diz: cobiçais e nada tendes. Cobiçais e nada tendes. Olha só, ou seja, o que significa isso? Isso significa que essas pessoas que cobiçam e não têm nada, esses não vê Dorcas ressuscitar. Não vê seu morto. Mesmo que eles querem, eles não vê seus mortos ressuscitar. Por quê? Porque Dorcas não é Dorcas. Porque eles cobiçam aquilo que não devem cobiçar. E mesmo que eles querem, esses crentes, eu quero, não recebem. Porque o que eles querem é cobiça. Não é algo que Deus dá, é cobiça. Vamos lá, olha que Tiago continua. Diz assim: sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Uau! Ou seja, não há ressurreição para esses, porque essas pessoas não são bem-sucedidas, porque elas também querem que Pedro ressuscita, o que não agrada a Deus. Posso continuar o que Tiago diz? Olha o que ele diz: combateis, ou seja, essas pessoas lutam, esses supostos crentes, eles lutam, guerreis e nada tendes. Como é possível? É possível que um suposto crente combate para ter algo, guerreia para ter algo, para que algo mude e não acontece? É possível. Por quê? Mais um caso. Porque o poder da ressurreição não opera. Essas pessoas combatem e guerreiam e nada têm porque elas são dependentes delas mesmas e não são dependentes de Deus. Porque não consulta a Deus. E desde o início, Deus não aprovou suas decisões. Então procuram e correm atrás daquilo que Deus não quer. Então, eles procuram e combatem com a força do seu braço. E Deus diz, não, mas elas querem sim. E Tiago termina dizendo, pedis e não recebeis. Porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Uau! Ou seja, Tiago, aqui ele deixa bem claro que há pedidos e há orações que Deus vai ouvir e não vai realizar o seu pedido. Por quê? Porque quando discípulos pedem a Deus que Pedro ressuscita fulana, Deus responde para Pedro, bom, se for Dorcas,
que edificou o corpo, que teve um propósito dentro do corpo, que me glorificou. Ali sim. Mas não é Dorcas. É Beltrana. Vai ter ressurreição para essas pessoas? Para esse problema? Não. Se for uma Dorcas, vai ter a ressurreição. Se Deus conhece e isso coopera para um propósito de Deus na tua vida, dentro do plano que Deus separou para a tua vida, vai ter ressurreição. Se não, mesmo você procurando Pedro, mesmo Pedro estando frente ao caixão, ele não vai fazer nada. Porque Pedro não faz nada por si mesmo. Ele faz tudo por direção divina. Porque Pedro não profetizou, Tabita, levanta-te. Porque apenas queria e sentiu compaixão. Porque Pedro era um homem movido pelo Espírito e que fazia uma oração porque o Senhor mandou Pedro fazê-la. No poderoso nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos. Fecha os seus olhos. Meu Pai Celeste, o Senhor hoje falou com algumas viúvas representativas de pessoas que ainda não saíram do seu problema, de pessoas que ainda choram e lamentam, guardando e não abrindo mão das vestimentas do seu defunto e vivem presos das lembranças de um passado que já foi. E por não procurar ajuda, meu Senhor, por não sair da sua zona de conforto ou do seu casulo religioso, essas pessoas continuam vendo o defunto e se não reagirem, morrerão, Senhor, como elas estão. E prevalecerão sofrendo como elas estão. Mas hoje, meu Pai, o Senhor suscitou um Pedro que hoje, Pai, eu lhe agradeço por meio dessas palavras de poder e ressurreição. Se essas viúvas crêem, elas verão o poder de ressurreição e Dorcas ressuscitará. Outros, meu Senhor, decidem se tornar esses dois homens para procurar ajuda aonde esses não têm. Se é necessário sair de Jope para encontrar em Lida aquilo que pode mudar sua vida, então, querido, faça-o. Faça-o. Faça um passo de ousadia. Não tenha medo de sair da tua cidade, se o Senhor te impulsa a fazê-lo. Meu Pai, obrigado, Senhor. Faz com que essa pessoa tenha ousadia, se necessário, sair da sua congregação morta, aonde essa pessoa pode estar 30, 40, 50 anos com os mesmos costumes, mas olhando para um morto e olhando para mortos que talvez tenha letra,
mas não tem o Espírito. Ressuscita, meu Pai. Dorcas. Ressuscita Dorcas, Senhor. Aquela mulher, aquele homem depressivo. Ressuscita o defunto para quem hoje deseja procurar ajuda. Ressuscita, meu Senhor, a vida dessa pessoa que entendeu as palavras que por intermédio da minha vida foram liberadas sobre elas. Ressuscita se essa pessoa entendeu. Pois conforme a revelação e o entendimento, se tu tens fé para sair de Jope, para encontrar e procurar no homem de Deus a tua salvação, então receba em nome de Jesus Cristo o teu milagre. Receba em nome de Jesus. Tabita, levanta-te. Tabita, levanta-te, em nome de Jesus Cristo. E ouça o que Pedro tem para te dizer. Em nome de Jesus.